Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vivian. Bom dia, Eduardo Pereira. Paz do Senhor. Deus abençoe. Tá no fuso horário aí? Deus abençoe, irmãos. Vamos chegando. Paz do Senhor, pastor Ricardo. Bom dia a todos. Vamos aguardar aí os nossos queridos irmãos. Hoje a gente vai falar sobre sede benignos. Bom dia, Everson. Bom dia, Raquel. Pai do Senhor, pastor Eduardo. Bom dia, Andréia. Deus abençoe. Bom dia, Meire. Vamos compartilhando, irmão. Vamos acordando os nossos irmãos, né? EBD é aquilo que a gente sempre fala. 13h30 aí? Rapaz, 13h30 em Portugal. É um horário, né? Interessante aí, fuso horário. Abriu uma porta, irmãos, aqui. Pai do Senhor. Uma porta aqui fazendo barulho. Pai do Senhor Lucilene, Pai do Senhor, Tiago, Michele, família. Irmãos, vamos compartilhando, né? São 4 minutos. Nós vamos orar e vamos falar. A nossa lição hoje é a lição 16. E ela fala de ser benigno. Ser de benignos. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa lição 16, da nossa revista de mutualidade, né, uns aos outros. Hoje é, se eu não me engano, a penúltima lição. Os irmãos me perguntaram sobre Londres também, é 13h30. 13h30 em Londres, 13h30 em Portugal. Nossos irmãos aí europeus, né, Deus abençoe vocês. São sempre muito bem-vindos aqui. Pai do Senhor, Dainha. Pai do Senhor, a bênção, mãe. Deus abençoe. Alguns irmãos perguntaram sobre o que nós faremos, né? Da revista de mutualidade. Passando a revista de mutualidade, nós devemos voltar à nossa revista sobre o Sermão do Monte. Vou até mostrar aqui para vocês. Pensamos na revista do Sermão do Monte porque ela foi a nossa antepenúltima, né? Estudamos João antes de uns aos outros e antes o Sermão do Monte, que tem lições riquíssimas, né? E que os irmãos estão em mãos. Então, terminando a revista de mutualidade, se nada mudar, né? Nós vamos voltar à revista do Sermão do Monte, que é uma revista muito rica. Bom dia, Adriana, Deus abençoe. Bom dia, Rose, Rubens. Bom, irmãos, temos um número bem representativo aí de irmãos, então vamos orar, né, para que Deus nos abençoe nessa manhã, fale conosco, através dessa lição tão rica, né, tão rica. Amém? Vamos orar? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã, te agradecer, meu Deus, pela noite que passamos, pelo teu cuidado conosco, pela tua bondade, Senhor, pela tua benignidade. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor que insiste, por esse guarda que não cochila, que cuida de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua, ó Deus, com as tuas mãos sobre nós. Abençoa aqueles que estão enfermos agora, Senhor, que a cura venha sobre eles, ó Pai, sobre aqueles que estão na linha de frente, Deus, sobre cada família que nos ouve nessa manhã, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sendo o nosso professor, Senhor, que nós te damos toda a liberdade, Senhor, nessa hora, para que seja o Senhor nosso mestre nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar sobre sede benignos para com os outros, né? Eu achei interessante ir
ao dicionário, né, para buscar o sentido mais real da palavra, né? E ela fala da capacidade de ter um bom caráter, né, de ser bom, de ser generoso, né, de ter compaixão. É uma qualidade, né, que é atribuída a Jesus. É interessante que a lição ela começa nos desafiando, né? Andréia gostaria de ter a revista. Eu vou botar você em contato com o Estevão, né? O Estevão vai estar vou colocar o nome dele embaixo aí desse comentário para que ele entre em contato para que você tenha essa revista. Amém? Então, irmãos, a lição ela começa fazendo um desafio sobre uma expressão que a gente usa bastante, né? Nós costumamos falar que Deus é bom, né? Jesus é bom. E o desafio que a lição começa aqui nos propondo, já começa, né, de uma forma mais forte, falando o seguinte, que Paulo, através da carta, né, que nós vamos ler daqui a pouco, Efésios, e Jesus aqui em Lucas, ele nos desafia a ser benigno, né? O texto de Lucas 6,33, que nós vamos ler agora, diz assim: e que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amém. Amem, porém, os seus inimigos, façam bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Eu vou ler de novo, irmão, para você prestar atenção, né? Preste atenção no texto, veja como ele é desafiador. E quem está falando conosco aqui nesse texto é Jesus, né? Ele diz: que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Preste atenção. Emprestem a eles sem esperar nada de volta. Está falando para emprestar o inimigo, hein? Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Uma característica do filho, né? Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, o que Jesus começa a falar para nós aqui nesse texto? Ele nos convoca a ser benigno. Então, Pai do Senhor, pastor Ed, a gente costuma falar que Deus é bom, que Jesus é bom, e o Jesus manda que nós sejamos bons. Hoje, né, muito da bondade de Deus vai ser manifestada através de nós, da igreja, né, um templo da igreja. E ontem eu estava observando o pastor Hélio falando de caráter. Uma coisa que me chama atenção no caráter, né? Quando a gente fala para cristãos, EBD, ambiente geralmente para cristãos, né? Eu não gosto nem de falar do pecado, falar assim, do pecado ralé. Prostituição, adultério, mentira, mas eu gosto de falar sempre daquilo que a gente fala, Pai do Senhor, Nicolas e Carmen. Eu gosto de falar da sintonia fina, né? Sintonia fina de aparelho, não tem? Tem a sintonia mais genérica e tem aquela sintonia fina, o último ajuste. Quem é músico aí sabe. Então eu gosto de falar para cristãos falando desse tipo de pecado, dessa sintonia fina, do último ajuste. E quando a gente fala assim de ser bom, esse é o momento da igreja ter esse caráter, né? Isso também é santidade, né? A santidade também se manifesta na nossa bondade. E aí Jesus, aqui ele fala, ele vamos dizer assim, ele vai no fundo da ferida com a gente, né?
E diz assim: qual o mérito de fazer bem àqueles que são bons com vocês? Os pecadores fazem isso. Não tem mérito nenhum. Jesus está falando, tá, irmãos? Pode olhar lá em Lucas 6,33. Depois ele fala: que mérito terão se emprestar o que esperam devolução? Até os pecadores emprestam, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Esse é o grande diferencial do cristão, né, irmãos? Amar o inimigo, né? E como a gente sempre fala aqui do amor como uma decisão e não um sentimento, fica mais fácil a gente entender se a gente pensar assim, porque é assim, né? A Bíblia, ela nos ordena amar, nos ordena perdoar, e eu não posso cumprir uma ordem esperando senti-la, né? Tem gente que fica esperando sentir e não cumpre nunca, e eu não posso cumprir uma ordem violentando, né, aquilo que a minha alma sente. Então não tem a ver com sentir, né? Amar e perdoar, e ser bom também. Vamos pensar nisso hoje, né? Esse é o motivo da nossa reflexão hoje. Ser benigno, né? Ter a bondade como característica. E Jesus, ele fala aqui que nós devemos ter essa bondade. Ó, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada em volta. Essa é a ordem de Jesus para nós, né? Aos inimigos. E aí ele diz assim: então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo. Então ser filho de Deus, a intimidade com Deus, a adoração, né? Ontem o pastor falou de adoração, né? E eu até coloquei um comentário lá: adoração é uma vida, né? A sua vida é um culto. A gente precisa pensar assim, né? Que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? Não é quando você vai à igreja, a pessoa vai na igreja, pastor, ela chora, ela grita, ela se contorce. Essas manifestações emocionais, elas não são garantia de nada, nem dizem muita coisa, né? Dependendo do temperamento da pessoa, ela se manifesta mais ou menos, mas isso não quer dizer nada, né? Jesus olha por dentro. Então, se ela grita, se ela roda, se ela chora, se ela se contorce, isso não... As manifestações de alma, elas são lícitas, né? O espírito toca a alma se manifesta, isso não é pecado, não está errado, tem a ver com temperamento, né? Cada um tem uma maneira, mas a essência é o diferencial, né? É o que está por dentro. E uma vida de adoração é uma vida dobrada, né? Uma vida de obediência, o culto é a vida, né? O interessante é quando você junta todas essas vidas que são cultos no templo, e aí há uma explosão de Deus ali, se todos têm uma vida de adoração. Senão não há o que o pastor faça, né? O pastor Eduardo, o pastor Éder, o pastor Crocione, o pastor Ricardo, eu, qualquer outro pastor, se esforce muito para levar alguém a adorar, né? Se aquela pessoa não tem uma vida dobrada, rendida, de obediência, de adoração a Deus. E aí aqui ele fala isso, né? Amem, porém, seus inimigos, façam-lhes o bem, então a recompensa que terá será grande, vocês serão filhos do Altíssimo. Então, característica do filho é essa bondade. Será que somos conhecidos pela bondade? Será que todos nós agora que estamos aqui juntos nessa live aqui, você está me ouvindo, tem um número bom aqui de irmãos minha telinha aqui, será que todos nós conhecidos pela bondade? Jesus fala que essa é uma característica. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, a característica de Deus, né, hoje, o desafio, volto a dizer, da nossa lição, é a gente mudar um pouco, não deixar de dizer o que a gente já dizia que é bíblico, né? Deus é bom, ótimo. Jesus é bom, ótimo. Aí agora eu vou falar aqui do que eu estou vendo aqui em cima. Célia é boa, Vivian é boa, Everson é bom, pastor Eduardo é bom, pastor Ricardo é bom. Esse é o desafio, pastor Cláudio também. Esse é o desafio que a lição nos propõe. Que não só se ouça, né? Deus é bom, Jesus é bom, mas se ouça que os filhos dele têm essa bondade também como característica e indiscriminadamente, né? Tanto para os bons quanto para os pecadores.
porque assim Deus fez, assim Jesus fez, e assim Ele espera que os seus filhos façam também, né? Benignidade é fundamental para a prática de qualquer aspecto da mutualidade, né? Se não houver benignidade no nosso coração, a gente não vai conseguir exercer, praticar mutualidade. Interessante, né? Tem vários textos, eu quero ler alguns para vocês, que a lição fala, e elas são fortes, né? São textos fortes que nos desafiam, né? O texto de Atos, por exemplo, capítulo 20, versículo 35, eu quero ler alguns para vocês, irmãos, porque os textos são muito ricos. Esses textos aqui, ó, do devocional, volto a lembrar que você que está em casa, pastor, como é que eu vou fazer um culto doméstico com a minha família? Pai de família aí, você que é o sacerdote, ou mãe, né, de família, tem alguns. Pega o texto devocional e junta a sua família e faz o devocional com ela. Você vai ver a riqueza, né, que vai acontecer. Eu estou com saudade do culto. Então faz um culto na sua casa. Faça um culto, né? Faça um culto com a sua esposa. Faça um culto com o seu filho. Eu queria tanto adorar na igreja. Então, você também é a igreja, pode fazer o culto na sua casa. Você que está com muita saudade, tem vendo irmão, mas eu vou, muita falta. Nós, claro que nós sentimos falta da comunhão. É bíblico, inclusive, né? Hebreus fala, não deixei de congregar. Congregar é uma ordem. Mas enquanto, né, nós temos essa limitação, estão congregando aí via online também, porque também é uma forma, né, de congregar, mas você pode congregar também com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, né, fazer um culto. Faça um culto, você vai ver. Você que nunca experimentou, é uma coisa assim fantástica. E você pode usar o texto do devocional. Olha que texto rico, Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Olha que palavra, né? O apóstolo Paulo lembra Jesus e ele fala assim, Jesus falou que melhor é dar do que receber. Romanos capítulo 12, eu quero ler para vocês, irmão, de novo, falando aqui, porque é rico demais. Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Gálatas. Né? Tudo isso aqui é texto da nossa revista. Você pode ler com a sua família. Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Né? Então você pode... você deve, como o apóstolo Paulo falou, fazer o bem sempre. Será que essa tem sido a nossa motivação diária? Pastor, eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero adorar a Deus. Então, irmão, vamos começar pela bondade. Né? Será que a gente acorda pensando em fazer o bem a alguém, manifestar, né, a presença de Deus através da nossa vida, sendo benigno, né? Tendo atitudes de bondade, tanto com aqueles que merecem, quanto aqueles que não merecem, né? Essa é o desafio da lição para nós. O texto também de Efésios diz assim, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Novamente, aqui fala de benignidade. Então, as boas obras, elas não salvam, mas são a expressão da fé em Cristo. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala de fé, por exemplo. Há várias maneiras de você abordar a fé. A gente fala assim, eu tenho muita fé, eu acredito que Deus vai me dar um apartamento. Aí isso pode ser um pensamento positivo, que é diferente de fé. Né? A fé não é fé em si mesmo. A fé é fé em Deus, né? A fé em si mesmo é pensamento positivo, né? Eu creio, eu posso, eu consigo, né? Isso é um exercício mental. Mas a fé é a fé de crer em Deus. E nesse desafio de fé genuíno, né? O que acontece? Eu creio que se eu for benigno, Deus está olhando lá do céu, né? Todas as minhas atitudes. É claro que eu não faço para ganhar ponto com Deus, né? Eu faço porque eu amo a Deus, mas eu não creio que
o meu trabalho é em vão, né? Como diz lá 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Então eu creio nessa palavra e a partir dessa palavra eu tenho atitudes que condizem com essa palavra. Isso é fé, né? E aí na fé eu perdoo, na fé eu amo, na fé eu sou generoso, na fé eu ajudo o inimigo, né? Inimigo entre aspas, porque nós não temos inimigo de carne, né? Mas aquele que está sendo usado e tal. E aí as boas obras, como eu disse, elas não salvam, mas elas expressam a minha fé. Pela minha fé eu honro as pessoas, pela minha fé eu respeito as pessoas, pela minha fé eu amo as pessoas, né? Todas essas atitudes são atitudes de fé, em quê? Na palavra. Então eu creio na palavra, me comporto como diz a palavra. Esse é o desafio, né? A forte defesa da centralidade da justificação pela fé parece que tem levado muitos crentes à frouxidão na questão da obra e da benignidade, né? Aquela convicção de que não, eu sou salvo, então eu não preciso fazer nada, né? Isso aí é para outra religião, porque eu não sou salvo por obra. Só que a gente vai ler um texto aqui daqui a pouco, de Tiago, né? Eu queria até ler agora. Ó, diz assim: meus amados, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Tiago 2, 14 e 17. Então Tiago diz assim, olha que loucura que ele diz, né? Pode essa fé salvar? Tiago está falando, essa fé não salva. Ah, eu tenho fé. Tiago diz, não, essa fé morta, essa fé sem obra, essa fé sem atitude. Né? Ele até questiona no capítulo, eu acho muito interessante, é uma boa leitura para você fazer em casa, quando ele fala de Abraão, né? Ele fala se Abraão foi salvo por fé ou por obra. E aí ele faz uma reflexão dizendo assim, a atitude de Abraão de ir até o monte, levar o filho, levantar o cutelo, amarrar o filho, foi uma ação que denotava a fé que ele tinha. Então a minha fé se manifesta por obras. Não é que eu sou salvo por obra, de novo, deixando claro isso. Não é a obra não vai me salvar. Mas se eu sou salvo, eu tenho fruto de obras, entre elas a benignidade. Então a partir de hoje, né, vamos ouvir, né? Vou ouvir aqui de novo, ó, pegar na fila aqui quem está aqui na minha tela. Deus é bom, Jesus é bom, Célia é boa, Everson é bom, Pastor Eduardo é bom, Pastor Ricardo é bom, quem mais está aqui? Pastor Éder é bom. E vamos ouvir isso agora, amém, irmãos? Vamos fazer isso aí, né? Porque esse é o desafio da lição. Frequentemente esquecemos o versículo 10, né? Vamos ler esse outro texto, irmãos. A Bíblia é boa para ler assim, né? Você não pode ler o que te interessa, você tem que ler tudo. É até uma questão de honestidade. Ó, Efésios 2, 8 e 9, todo mundo gosta. A lição manda a gente ler o 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tenho certeza que até aí todo mundo conhece. Efésios 2, 8 e 9. Agora, Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, lendo o versículo todo, né, para dar contexto, para você, quando for lembrar dele agora, lembrar dessa parte também. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Né? Então, Deus preparou para o versículo todo, né? Ele fala que a questão da obra é uma característica, né? E aí a gente está falando de ser benigno do cristão. Uma espiritualidade sem serviço ao próximo nos aspectos diários da vida é religiosidade, não cristianismo. Vou repetir. Uma espiritualidade sem serviço ao próximo nos aspectos diários da vida é religiosidade e não
cristianismo. Então, uma vida sem essa bondade, sem a prática da mutualidade em todos os seus aspectos, né? E a gente já leu aqui vários, já estamos estudando isso tem alguns meses, né? Uns 5 meses aí falando de mutualidade. E aí aqui vou repetir para você, ó. Vamos lá. Amai-vos, acolhei-vos, saudai-vos, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos, encorajai-vos, perdoai-vos, edificai-vos, instruí-vos, exortai-vos, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, sede mutuamente hospitaleiros. E a lição de hoje, sede benignos uns para com os outros. Sem essa prática diária no cristianismo, ele não é cristianismo, ele é só religiosidade, né? Você tem só uma religião, e a religião não salva, né, irmão? O que salva é Cristo, né? A religião é boa no sentido de religar com Cristo, e quem é religado com Cristo, ele tem essas atitudes que nós estamos falando, ó. Paulo escreve: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Romanos, né, 12:10, já lemos. Coríntios, o mandamento usa a palavra benignos, que também poderia ser bondosos ou benevolentes. A esse respeito, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que é nesse mandamento que se resume a verdadeira religiosidade. Hebreus 13, 15 e 16 nos ensina que, em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos pecados, temos 2 obrigações. Vamos ler? Vamos ler Hebreus, para a gente ver que obrigações são essas, né, irmãos? Porque a gente precisa saber como é que a gente vive uma vida de santidade verdadeira, né? Santidade não é só, vou repetir de novo aqui que eu já falei várias vezes, santidade não é deixar de fazer um monte de coisas, só, também é. Mas santidade, além de deixar de fazer uma série de coisas, passar a fazer uma série de coisas. Então tem gente que fica só sem fazer algumas coisas. E aí vira uma violência, né? E ela precisa deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Nesse começar a fazer outras, que eu acho que a igreja tem muito que crescer ainda, né? Deixar de fazer, eu acho que já está deixando, até porque, como eu tenho falado sempre, né? A gente precisa ser transformado e não adestrado. O adestrado, ele acaba revelando o conteúdo interno mais cedo ou mais tarde, né? Agora o transformado não. O transformado, esse rio de água viva, ele flui o tempo todo. É claro que a gente peca, a gente erra, a gente tropeça, né? Normal na nossa vida, normal não é, né? Mas acontece, é comum, seria a palavra melhor, é comum, mas a transformação ela vai acontecendo, né? De dentro para fora, e ela vai nos mostrando diferença. Então vamos ler o texto de Hebreus 13, que a lição nos manda ler aqui, ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Então o que a lição fala? Que o sacrifício de Jesus nos levou, né, a termos 2 obrigações. Primeira, sacrifício de gratidão e louvor a Deus. Aí 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. Vamos ver o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Sacrifício de louvor e gratidão. Mas, por outro lado, também Hebreus nos manda, né, como a gente já leu aqui, praticar o bem. Então lá, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, né? Então, o que temos colocado como substituto para o amor em nossa religiosidade? Será que a nossa religião se tornou um ato sem amor, né? Porque tudo que não tem amor, né, não tem valor espiritual, né? Segundo a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, bastante conhecido para nós todos: se eu der meus bens, né, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu mandar o monte mover, se eu for poderoso, né,
em um monte de coisa, conhecer toda a ciência, foi muito, né, não vou falar sábio, porque conhecer não se... Então, se eu tiver todo conhecimento e der os meus bens para os pobres, e tiver muito poder e tudo, mas não tiver amor, não tem nenhum valor na obra de Deus, né? Então eu preciso fazer as coisas com amor. E voltando, né, lembrando os irmãos, amor não é um sentimento, por favor, né? O amor, ele é uma atitude. Então eu resolvo alimentar o meu inimigo, eu resolvo fazer o bem àquela pessoa que não merece. Mas pastor, eu vou fazer o bem a pessoa que não merece? Ué, o que Cristo fez conosco? Ele fez bem a nós que não merecíamos. E nos mandou fazer a mesma coisa com todos. E dessa forma, né, com essa bondade que não é merecida, é que você tem a glória de Deus se manifestando, as pessoas glorificando a Deus por causa dessa bondade que é exercida hoje pela igreja, né? Eu lembrei de uma passagem, uma ilustração, né, que eu ouvi uma vez, vi num livro isso também, de uma estátua que tinha na França, né? Uma estátua depois pós-guerra, uma estátua na França sem as mãos, sem os pés, toda decepada, e aí tinha uma inscrição embaixo, né? Uma inscrição cristã, falando que a partir dali nós seríamos as mãos, nós seríamos os pés, né? Tem o Hudson, né? O Hudson que canta isso, fala que eu quero ser os teus pés, eu quero ser as tuas mãos. Então a gente precisa ser os pés, as mãos do Senhor nessa terra, né? Nós somos representantes dele, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Então essa bondade, ela precisa ser manifestada pela igreja, né? Nós temos que ser benignos, voltando a dizer, né? Que nós possamos nos lembrar, Deus é bom, Jesus é bom, e aí coloca o seu nome, fulano é bom, né? Que essa seja a fama da igreja. Ao considerarmos o mandamento sobre benignidade, encontramos um tremendo incentivo no exemplo de Jesus, né? O próprio Jesus nos deu vários exemplos. Um exemplo que eu gosto de citar sempre, João 13:1, amou todos até o fim. Imagina essa questão, irmão, essa loucura. Jesus amou os 12 até o fim, e nesses 12 está incluído 2 traidores, né? Pedro e Judas. Jesus amou todos eles, a Bíblia diz, até o fim. Não há mentira na Bíblia, né? Não há doença emocional em Jesus. Ele não tinha manifestações emocionais equivocadas, né? Falando aí da psicologia. Jesus era um ser curado, né? E a Bíblia fala que ele amou todos eles, inclusive eu quero me ater mais a Judas e Pedro, até o fim, sabendo da traição. Pedro, ele exagera, né? Quando ele fala para Pedro assim, Pedro, o diabo pediu para peneirar você e eu orei, porque antes do galo cantar 3 vezes você vai me trair e tal. Jesus alerta Pedro sobre isso, mas Pedro fala que não, de maneira nenhuma. Jesus ali estava psicologicamente preparando Pedro para o baque, né, da traição, porque Pedro sentiu a traição. Jesus sabia, ele era profeta, que Pedro sentia ficar muito arrasado de ter traído, assim como a gente fica quando peca, né, ou deveria ficar. E aí Jesus prepara Pedro emocionalmente para se levantar, para se erguer. Como? Ele fala, olha, você vai fazer isso, vai me trair, mas quando você se converter, e ali Jesus dá uma palavra dura, dizendo a Pedro que ele não era convertido ainda, ele só estava andando com Jesus 3 anos e meio, sendo discipulado, mas não tinha ainda se convertido, mudado, né? E aí Jesus fala assim, quando você converter, apacenta os teus irmãos. E aí acontece, né, a situação, Pedro vê Jesus, assim que ele acaba de trair, ele olha para Jesus, né, inconsolado, e aí ele se lembra daquilo que Jesus falou, o galo canta, e aí o que acontece? Ele lembra da mensagem que Jesus deixou para ele sobre a traição. E ali Pedro chora amargamente. Quando Pedro chora amargamente, Pedro ele se converte. A partir dali ele se converteu de fato, né? Mas até aquele momento não. E Jesus preparou, né? Preparou Pedro para esse momento difícil que ele ia passar. Ele lembrou, né? Com certeza na hora que ele sentiu, poxa, traí, eu fiz isso, eu sou uma pessoa horrível, eu sou péssimo,
Aí ele lembrou, né, apacenta os teus irmãos. E aí ele partiu para aquilo ali, entendendo. Tanto que quando Jesus volta e vai na praia assar o peixe lá, o Pedro vê o mestre, ele fala com os irmãos, é o mestre, ele pula pelado no mar, né? Porque ele queria muito esse reencontro para resolver essa questão. E aí Jesus desafia Pedro de novo, né? Pedro foi provado muito. Jesus desafia falando para ele, tu me amas 3 vezes, para lembrar das 3 vezes que ele disse que não conhecia Jesus, né, da traição. E tipo, Jesus não estava torturando Pedro, Jesus era saudável, né, como eu disse. Ele estava dizendo para ele, você está perdoado, né? Você está perdoado, apacenta. Então esse amor de Jesus até o fim é fantástico, né? Outros, né, compaixão, quando Jesus vê a viúva que tinha um filho único, ele fica triste quando ele vê Lázaro, né? A empatia de Jesus quando ele chora sobre Jerusalém, acho que foi o pastor Eduardo que citou isso esses dias. Jesus, ele queria abraçar os judeus, né? E tem um momento que ele sobe no monte e ele olha para Jerusalém, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria colocar você embaixo das asas como a galinha faz com os pintinhos. Então há uma compaixão, Jesus vê o sofrimento humano. Hoje é um sofrimento humano, né, irmãos? E às vezes a gente vê pessoas perdidas, cristãos perdidos. Esse aqui não é do meu grupo, né? Ou então não é do mesmo pensamento partidário que eu tenho. Então que morra, que se lasque, que acabe, que apodreça, que fique doente, né? Tenho visto esse tipo de manifestação de cristãos. E eu fico assim, o que esse pessoal aprendeu da Bíblia? Irmãos, nós temos que amar a todos. Não deixa essa corrente, né, maligna que está rodando o mundo contaminar você, não. Você é cristão, você ama, né? É uma característica sua ser bom para quem quer que seja. Jesus foi bom lá para o ladrão na cruz no último momento. Jesus foi bom para a mulher adulta pega no pecado. Jesus foi bom para Zaqueu. Jesus foi bom para os fariseus. Jesus foi bom para Judas. Pelo amor de Deus, né? Vamos colocar a mão na consciência. Será que nós temos sido conhecidos como pessoas boas ou pessoas terríveis, né? Jesus era bom, ele tinha compaixão, ele tinha empatia, ele tinha amor, o perdão, né? Quando Jesus está lá na cruz, ele não é cínico, ele não é falso. Ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Será que a gente tem orado assim? Quando você sente raiva, né? Você ira, pastor, eu irei, irai-vos, mas não pequei, a Bíblia fala. Então acontece você irar, ser contrariado, ser aborrecido. Eu me contrario também, normal, igual você, mas eu tento apacentar a minha própria alma, né? Um sinal de maturidade do cristão é apacentar a própria alma. Você tem apacentado a sua alma? Quando você sente isso, você consegue fazer aquela oração de Jesus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. Estão me agredindo, Senhor, eu estou tentando fazer o bem. Aquela história do homem que foi salvar o escorpião, né? O homem foi salvar o escorpião, todo mundo conhece, mas cabe contar aqui no meio dessa lição. O homem foi salvar o escorpião picava a mão dele. E aí ele continuou tentando salvar o escorpião. E aí alguém olhou e falou assim, você não está vendo que ele está te mordendo? Ele é mau. Aí o homem disse, olha, a característica dele é essa, e a minha é essa, de ser bom, né? E eu vou continuar. E ele foi até salvar o escorpião que estava se afogando, acho que era isso, e tirou ele da água, né? Então a influência do mundo, né? Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É bíblico. Isso, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu penso assim, tá, irmãos? Eu vejo pastores, cada um uma forma de abordar teologicamente o texto bíblico, mas eu penso assim, santidade, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Isto é santidade, isso é adoração, isso é ter as vestes, né, limpas, é fazer isso o tempo todo, nós precisamos fazer isso. Pastor, é fácil? Não, não é fácil, né? O amor sacrificial de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, né?
É igual aquela história que a gente conta, João 3,16, 1 João 3,16. João 3,16 diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16, que nós devemos amar os nossos irmãos, né? E dar a vida por eles. Então, é o mesmo. O que é ser um cristão? Outro dia eu vi uma irmã perguntou isso no Face, eu respondi lá. Ser um cristão, ser como Cristo. E nesse aspecto da benignidade, nós precisamos ser como Ele, né? O que significa dizer Jesus é bom? Poderia você alistar os atos de bondade de Jesus na sua vida? Nós teríamos muito trabalho de escrever, né? De falar o que Ele fez de bom para nós. Quando você se sentiu muito amado pelos atos de bondade dele. Ser benigno uns para com os outros é o mesmo que expressar o amor e a boa vontade para com os irmãos, por atos de generosidade, prestimosidade, consideração em qualquer circunstância, sem pensamentos em recompensas. Fantástico isso, né, irmãos? Eu fico vendo os irmãos que ficam servindo nesse tempo aí na igreja, na nossa própria igreja. Irmãos estão lá para servir os outros, né? Para melhorar as coisas para nós, né? Trabalhando incessantemente para servir, para abençoar, e às vezes até é difícil, né? Você ajudar às vezes é difícil. E no meio da ajuda, né? Que quando vem as contrariedades, as dificuldades, as tristezas, nós não podemos deixar nos abater por isso, né? Devemos fazer o bem, como diz o versículo aqui da lição que nós lemos no começo. Usar toda oportunidade, Gálatas, para fazer o bem, né? Toda oportunidade. Tem oportunidade, faça o bem, sempre. Por quê? Porque isso é uma característica do filho. A gente tem falado aqui, vários pastores falando, né? O maior título, pastor, bispo, diácono, não sei o que, apóstolo. Não, filho. E o que o filho? O filho é bom. Deus é bom, Jesus é bom, e o filho é bom também. O filho também é bom, né? Então aí, eu sou bom, eu sou filho. Não sou bom, não sou filho. Preciso pensar nisso, né? Eu sou filho? Ah, sou. Então sou bom. Não, mas eu não sou bom. Ué, então tem um negócio errado. Porque o filho é bom, o pai é bom, né? O espírito é bom e o filho também é bom. E os filhos têm que ser bons, né? 1 Coríntios 13:4 aprendemos: o amor é benigno. Como expressar benignidade varia de situação em situação. Uma lista completa de tais situações é desnecessária. A seguir, listamos algumas sugestões gerais, né? Então a lição nos dá algumas sugestões. Número 1, diga ao irmão necessitado que você está solidário e que tem desejo de ajudar. Comunique sua compaixão e empatia. Esse tempo eu tenho estimulado, né, irmãos? Eu tenho tentado fazer isso, mas às vezes complicado a gente fazer tudo isso. Preparar a lição, né, deixar a mídia pronta, fazer a ação social funcionar, a parte administrativa, todas as coisas da igreja, e também pastorear, né, ligar para os irmãos, saber como é que está. Mas o fato de ligar, de se preocupar, de se importar, não pode ser só dos pastores, né? Todos somos cristãos. Você que está me ouvindo aí na EBD aí agora, você já ligou para algum irmão para tentar fazer uma bondade? Pastor, mas eu não tenho nada a oferecer. Tem. Você pode orar com ele. Às vezes está num momento de angústia, né? Num momento de dificuldade, e você pode fazer uma oração com o seu irmão. Você pode, só de você ligar, né? Como é bom, né, irmão? A gente tá, quando na hora da necessidade, alguém liga e pergunta: como que você está? Tá tudo bem? Posso ajudar? Tá precisando de alguma coisa? Né? Então você pode ligar para o seu irmão e mostrar preocupação, empatia, né? Orar com ele. Ofereça auxílio prático. Aqui fala, ó, de acordo com a situação, agasalho, abrigo, dinheiro, alimento, etc. A gente pode oferecer alguma coisa, né? Qualquer coisa que você tenha para que aquele irmão seja abençoado. E ali, às vezes a gente né, tem aquela música que fala assim: eu quero ser usado. Então essa é uma maneira de ser usado por Deus, né? Isso é adoração, isso é louvor, isso é santidade, isso é intimidade, isso é ser filho. Praticar essas coisas. Podemos praticar essas coisas. Aqui fala: visite os irmãos doentes, isolados por outros motivos.
Esse dia eu fui ver minha mãezinha, né? Eu tava desde o dia 23 de março sem ver minha mãe. É difícil. Tava até falando, ontem tava conversando com o pastor Éder sobre isso, né? Falando de casa. Foi, pastor, tem 60 dias que eu não recebo ninguém, né? Até porque pandemia, né? É uma questão de você se preocupar com o outro, né? Você não sabe onde está o vírus, quem é assintomático, quem pode passar, se você teve, se você não teve, só fazendo o teste. Então eu estava desde o dia 23 de março sem ver minha mãe. Ligo todo dia. E aí, essa semana, agora fui lá buscar uma laranja no portão, de máscara, né? E ela de máscara também. E vi minha mãe assim, dos 2 metros de distância. É difícil demais. Eu acho que é uma das coisas mais cruéis dessa situação que nós estamos passando. A gente está acostumado, né, irmão, com a comunhão, abraço. Eu que sou sinestésico, né? Gosto de tocar, abraçar, beijar. É difícil, complicadíssimo isso, né? Então aqui, dentro da normalidade, né, visite o irmão doente, isolado, liga. As pessoas, às vezes, as mais velhas, elas têm um sofrimento maior. Aqui em casa a gente tem uma casa cheia, né? Nossos filhos moram com a gente ainda. Então esse isolamento é amenizado. Agora, aqueles que moram sozinhos, né? Um casalzinho de idosos, às vezes, a gente precisa, você como irmão, né? Olha o rol lá de membro, liga pro irmão também, né? Ah, pastor, eu queria que alguém ligasse para mim. Então, ótimo. Tudo que você quiser que os homens vos façam, façai vós. Também é uma maneira de santidade, de adoração, de louvor, de ser filho, obedecer a palavra, né? Então liga para o seu irmão, liga para ele, fala, como é que você está? Está tudo bem? Né? Como é que está passando essas coisas? Posso fazer alguma coisa? Posso ajudar? Ajude o irmão acanhado, aqui fala de integração, né? A gente falou disso aí mais na semana passada. Essa questão de integrar o irmão, né? Eu não sei os pastores lá da montanha, eu sempre falo isso aqui, aproveitar, né, irmão, que nós estamos no EBD, o pastor da montanha tem essa dificuldade. Eu falo que a minha dificuldade, às vezes, de sair do púlpito até chegar na porta do templo e abraçar o novo é grande, porque os antigos vêm abraçar. Isso é ótimo, tá, irmão? Não tenho queixa. Amo todos vocês. Mas a gente precisa ter essa preocupação, todos nós, pastores, membros, ovelhas, do novo, né? De incluir o novo, de fazer com que ele se sinta à vontade, né? Isso é adoração, isso é ser benigno, isso é cultuar a Deus, isso é ser filho. Então façamos isso, anime e apoie aquele que está desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis. Eu tenho visto às vezes, né, graças a Deus, a Rose me deu um relatório de cesta básica aí do mês passado e a gente ajudou, eu acho que 2 ou 3 irmãos da própria igreja, Fonte de Vida, Vila Velha, e ajudou muito mais fora, glória a Deus por isso. Mas às vezes até para dar uma cesta para o irmão, o irmão fica constrangido, é difícil mesmo, né? E você precisa fazer isso sem constrangê-lo, de uma forma que ele saiba, né, que a gente ama, que a gente se preocupa, que a gente quer ajudar e que a gente não quer tripudiar de ninguém, nem, né, fazer com que alguém se sinta desconfortável por isso. Faz parte da bondade, né, irmãos? Faz parte da bondade. Então, anime o que está desanimado, apertado por circunstâncias difíceis. Mostre trechos da palavra que sirvam para animá-lo, ajudá-lo ou ganhar novas forças. Sermos, né, benignos uns para com os outros é de grande valor para a causa de Cristo. Pois quanto mais nós cristãos formos benignos uns para com os outros, mais provas positivas estaremos apresentando ao mundo de que Deus é bom. Esse dia eu tive uma experiência, né? Eu quero compartilhar com você. Estou quase terminando aqui para a gente orar e dar os recados. Mas eu tive uma experiência de encontrar uma pessoa que congregou comigo há muitos anos. E eu descobri que essa pessoa hoje é um ateu. E aí doeu o meu coração, né, de saber disso, mas aí eu fiquei me lembrando do tipo de evangelho que essa pessoa recebeu na sua época, que eu estava perto dela. E era um evangelho mais castrador do que benigno. Aquele não pode, não coma, não toque, não manuseie, não faça. Que está lá em Coríntios 14, quando fala do fraco, do débil na fé.
E mais do que isso, né, irmãos? O Evangelho, é claro, não estou falando que você tem que abrir mão daquilo que é santo, né? Santidade é santidade, né? Não vou adulterar, mentir, roubar, nada disso, né? A gente sabe disso. Eu acho que para cristão EBD, né? Eu não preciso nem falar disso muito, você já sabe. Agora, a outra parte, que é de ser bom, né? Jesus não falou nada para Zaqueu do pecado dele, nada. E ele mudou. O amor, a bondade de Jesus constrangeu Zaqueu. Jesus não falou nada para o ladrão na cruz. Ele ficou constrangido e se converteu e aceitou Jesus na cruz. Jesus não, ele falou para a mulher adulta, falou, vai, não peques mais, né? Mas ele falou, eu não te acuso. Falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse era ele, Jesus, o único, né? Ele não, eu não te acuso, eu não estou dizendo, irmão, que você não tem que condenar o pecado. Hoje temos, né? A igreja tem um papel profético. Estava falando com os pastores, né, até sobre isso. Nós precisamos estar isento de algumas posições para poder denunciar o mal da sociedade, né? O mal do nosso século. Nós precisamos denunciar profeticamente isso. Agora, Jesus ele tinha esse lado, mas tinha o lado do estender a mão, né, para o pecador. Jesus tinha uma paixão com o pecador e uma dificuldade com o religioso. E assim temos que ser nós, né? Não quero ser condescendente ou passar a mão na cabeça do pecado, por favor. Tem gente que entende mal, né, quando a gente fala sobre isso. Não é isso. Pecado é pecado. Agora, é pecado também, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Talvez você está lutando aí para ser santo, até porque lutar para ser santo é uma coisa que precisa ser discutida, né? Mas às vezes você não está sendo santo no fazer o bem. E aí seu esforço vai por água abaixo. Então pense nisso, né? Que essa lição ela possa nos fazer pensar, nos desafiar nessa característica que é ser benigno. Que a partir de hoje, de novo, vou falar, a gente possa dizer Deus é bom, Jesus é bom e falo o seu nome agora aí, ó. Você também é bom, né? É tão gostoso quando a gente enche a boca, né? Para falar, eu gosto. Falar, pastor, Deus é bom. Ou como é bom falar isso, né, irmão? Ou então falar, Jesus é bom. Ô maravilha, ô glória. Né? Mas aí eu quero falar assim, Célia é boa, Everson é bom. Quem mais? Cada um de vocês. Agostinho é bom, Jaqueline é boa, Cláudio é bom. Então esse é o nosso desafio de hoje. Amém, irmãos? Quero lembrar vocês dos cultos, né? Hoje à noite tem culto às 20 horas. Hoje com o pastor Ricardo. Estamos fazendo um rodízio aí de pastores, né? Para atender todas as igrejas, né? Nós temos em Vila Velha muitos irmãos que têm aulas durante a semana, fazem faculdade online, a faculdade não parou. Então os irmãos não podem assistir o culto dia de semana, né? E a live não é só você ver o pastor, né? Que você prefere, até porque todos falam da palavra de Deus. É claro que tem características diferentes, mas também é aquele momento na live onde você tem um contato com a igreja, né? Com os irmãos. Então a gente está fazendo esse rodízio por isso, para atender essa demanda, tá, irmãos? Mas continua, 9h30 da manhã, o nosso café aí com louvor. No domingo EBD e à noite culto, segunda-feira e sexta aula, né? Segunda libertação e sexta batalha espiritual e terça, quarta, quinta, sábado e domingo culto, né? Com os nossos pastores. Lembrando que a gente continua recolhendo quilo, né? Para ajudar quem precisa. Como eu falei, graças a Deus, estamos ajudando mais fora hoje do que dentro. A gente quer fazer mais, então procure arroz aí para você fazer a sua doação na nossa assistência social e ofertas e dízimos, irmãos. Graças a Deus o Senhor tem suprido, mas são muitas as necessidades, né? Algumas dificuldades a mais para nossas igrejas da montanha, com aluguéis, etc. Né? Deus tem suprido, mas seja fiel, esse é o ano da fidelidade, né? Procure o tesoureiro, faça a sua transferência aí via Cicobi ou PicPay, ou por último procure o tesoureiro, entregue em mãos, para você continuar abençoando aí esse ministério
né, sustentando os pastores, sim, as despesas da igreja, que a gente possa continuar honrando os nossos compromissos, como Deus tem nos permitido até agora. Que Deus abençoe, né, os nossos irmãos aí, ofertantes e mistas, fiéis, que têm sido instrumento de Deus para manter a obra. Eu sei que Deus, né, Ele usa quem Ele quer, mas aqueles que entenderam esse privilégio, que Deus abençoe. Aqueles que não têm podido, Deus abençoe também, né, mas seja participante, né, se envolva. Existe, o pastor do outro dia falou do comprometido e o envolvido, né? A galinha está envolvida com ovos com bacon e o porco está comprometido. Então se comprometa, né, irmão? Se comprometa, porque vale a pena, é a obra de Deus, é o reino de Deus. Amém? Quero orar com vocês, abençoar a sua casa. Paizinho, eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado conosco. Queremos orar mais uma vez, Senhor, pela saúde, que o Senhor possa alcançar todos aqueles que estão enfermos nesse momento, que o Senhor possa alcançar, Deus, as UTIs, as CTIs, as enfermarias, os médicos, os pacientes, os enfermeiros, os profissionais da saúde. Pai, que eles estão no fronte, Senhor, produzindo alimento, na segurança, em toda parte, Deus, aqueles que têm as suas necessidades, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde, proteja, Senhor, os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, que esse tempo passe logo. Essa tem sido a nossa oração, que o Senhor derrame, Senhor, tua graça, tua misericórdia sobre as nações, sobre o Brasil também, sobre o nosso estado, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, a tua igreja nessa manhã, cada família, Deus, cada pastor, Deus, a família dos pastores, dos líderes, daqueles que estão envolvidos de qualquer maneira, Senhor, seja a mídia, seja a ação social, seja os levitas, Senhor, pela manhã, cada um, Deus, que está ali na tua obra. Senhor, usa a tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser conhecidos como um povo bondoso, um povo benigno, isso que estudamos nessa manhã. Eu quero pedir, Senhor, mais uma vez que o Senhor nos guarde, nos proteja. Deus, dê o suprimento aos teus filhos, dê aquilo que eles necessitam, abençoa com provisão, Pai, a casa de cada um deles, que haja paz nos lares, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. À noite temos culto aí, como eu falei. Hoje o pastor Ricardo, né, vai estar conosco a partir das 20 horas. Né? Eu vou demorar um pouquinho para desligar. Fique à vontade, né, para você sair. Eu sempre demoro um pouquinho mais por causa aí do delay, para não cortar a transmissão subitamente, né? Mas que Deus abençoe, fiquem com Jesus. Compartilhe esse vídeo, né, para alguém que não assistiu. Tem gente que não consegue assistir a BD de manhã, mas pode assistir no outro horário. Lembrando de novo, todas as nossas transmissões estão gravadas lá no grupo, né, do Ministério. Você pode ir lá assistir o que você quiser, inclusive estão com os títulos. Você pode ir lá pesquisar, fazer um cardápio, né? Eu quero ouvir isso aqui, não tem problema, né? Importante que você esteja alimentado, abastecido aí pela palavra, amém? Fiquem com Jesus, até a noite, se Deus nos permitir. E Andréia, né? Andréia, que é nova aí na igreja, tá precisando da revista, Estevão, Carmen, anota aí para você entrar em contato. Eu vou marcar aqui e vou passar para eles, tá, André? Fique com Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus também, Everson, você e família. Deus abençoe, André. Nossos irmãos aí da Inglaterra, de Portugal, que Deus abençoe a Europa. Orem por nós, né? Orem pelo Brasil. O Brasil está precisando de oração. Tempo de orar, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe Giza, Rafa, Andréia, Araújo, né? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Amamos todos vocês, estamos com muita saudade, mas vamos fazer tudo com prudência, vamos fazer o melhor pelo povo, né? Por vocês que são o alvo do amor do Senhor, né? Então nós estamos aí com muito cuidado, com muito temor para tomar decisões que sejam boas para todos, né? Mas estamos trabalhando bastante. Orem por nós também, orem pelos pastores, pelas suas famílias. Deus abençoe Paulinho e Karine. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Nossa igreja está linda, irmão. Quando vocês forem lá, ó, Rubens e Tiago e Paulinho pintaram tudo que eles encontraram pela frente, né? Bom dia, Nicolas.
Pai do Senhor Waze, Juliano, Deus abençoe, Michele, Tiago, Amanda. Vamos orar, mãe, pelo Dilson, né? Que Deus cure da chikungunya em nome de Jesus. Família toda. Também amamos vocês, Leide, família, Meirielle, Rodrigo, Deus abençoe, né? Lara e Leandro. Nossa igreja está toda bonitinha, mas quando a gente voltar vocês vão ver. Pintaram as paredes, pintaram a sala, pintaram até as árvores lá fora, né? O Paulinho está pintando tudo. Pintou as palmeiras, né? Tá tudo bonitinho. Estão arrumando tudo, já tem lavatório lá para necessidade aí de lavar a mão, essas coisas. Tá tudo ficando show. Deus abençoe a Adriana. Deus abençoe Santa Maria de Itibá, Recreio, Santa Teresa e Vila Velha. Fique com Deus, irmãos. Nós estamos saindo aqui à noite, se Deus quiser, e vamos estar juntos.